Fala, intercambista! Bem-vindo a mais um episódio do BeltaCast. Eu sou a Desirê Chantre, apresentadora desse BeltaCast. Mas você conhece a Belta? A Belta é a Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio. A gente te ajuda a encontrar uma agência segura e qualificada para realizar esse sonho. Mas para realizar o sonho, tem muitas opções, muitos destinos, programas, e hoje a gente vai falar de uma coisa que vem crescendo muito, que é o Higher Education e também um novo destino, que é a Alemanha. E muitos benefícios para você que vem procurando um destino novo ali na Europa, mas que você pode estudar em inglês. E para isso, eu convidei duas mulheres lindas, inteligentes, maravilhosas para conversar comigo. Bem-vindas, Priscila Tuchinski e Daiane Lima. Pessoal, bom, Obrigada. vocês representam instituições diferentes, né? Então, nós temos a GISMA e a IUI, ambas na Alemanha. Isso. Mas antes de falar das instituições, eu quero falar sobre vocês, conhecer um pouquinho e agradecer, lógico, né, por vocês estarem aqui compartilhando um pouquinho. Então, vamos começar com a Pri, um pouquinho sobre você, como você entrou no mercado de intercâmbio, né? Há quanto tempo você tá, destinos que você já trabalhou, enfim, pra gente conhecer um pouquinho de você. Beleza, obrigada, né, Desirê? Eu devolvo o elogio, né, Dai? A gente tá feliz de estar aqui hoje contigo. Eu tô no mercado de intercâmbio na indústria de educação internacional desde 2022. Eu estava em outra indústria farmacêutica, lidando com medicamentos, né, tratamentos. Então, quando surgiu a oportunidade de vir para intercâmbio, eu me apaixonei, porque é muito bom a gente poder ajudar os estudantes a realizarem os sonhos deles, né? Então, eu comecei com a Austrália, aí depois trabalhei um tempo com uma instituição no Canadá. Mais recentemente, dentro da GUS ainda, a GUS é a Global University Systems, de onde, né, temos a IUI e a GISMA. Então, eu estava trabalhando para a IBAT, que é uma instituição de Higher Education na Irlanda, também escola de inglês. E agora estou na GISMA e eu estou muito feliz porque é o que tu falou, né? A Alemanha tem muitas oportunidades para os estudantes. E eu acho que é o destino da vez, então é uma alegria estar aqui hoje trazendo informações para os estudantes. Muito obrigada. Obrigada a você. E você, Dai, como começou essa paixão aí por intercâmbio? Eu vou agradecer também pelo convite, pelo elogio, muito obrigada. Retribuo o elogio e é sempre bom estar em um ambiente onde a gente se sente bem recebida. E é exatamente o que eu estou me sentindo agora. Muito obrigada pelo convite. Bom, eu comecei em 2009, comecei trabalhando com agências, né? Então, eu comecei do outro lado, né? Ali do outro lado, na ponta de vendas. Tive digamos que etapas ali no meu crescimento profissional, onde eu pude, por exemplo, fazer gestão de operacional, gestão de equipe de saque, por exemplo, né? Tudo voltado para a parte mais difícil. Intercâmbio. Sim. Um pouquinho. E depois eu fui para o outro lado, que é da gestão, né? Representação de instituições de ensino, começando pelo Canadá, né? Até chegar na GUS com a IUI. E hoje eu me sinto muito grata, né, de poder representar não só a instituição, mas falar de um destino que é muito legal para os brasileiros, né? Então, a Alemanha ganhou ali meu coração e a IUI também. Perfeito. E agora que a gente já conhece um pouquinho de vocês, acho que a gente pode entrar nas instituições. Vocês já falaram, né, sobre o Grupo GUS, né, que representa ali várias marcas diferentes. E essas duas da Alemanha são muito fortes, né? E eu acho que vem se consolidando cada vez mais entre as agências, né? E tendo esse reconhecimento dos estudantes também. Eu acho que é legal. Vocês também já devem ter feedbacks de estudantes que foram, né? E às vezes nem voltaram, né? Porque se apaixonaram tanto pela Alemanha. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho. Eu vou começar agora, vou trocar o lado. Vou voltar para a Dai. Que você falasse um pouquinho sobre a IUI, né? O que é essa universidade, né? Como vocês são, como é a organização, onde vocês estão, né? As cidades, enfim, um pouquinho. Claro. Bom, a IUI, ela é uma universidade privada alemã. É legal pontuar isso porque são processos diferentes e mais facilitados quando você fala de uma instituição privada, né, na Alemanha. E é uma instituição com 77 programas, então tem muita coisa, um portfólio bem robusto, que ele é dividido em inglês e alemão,
né, caso necessário. E é uma instituição com 4 campi na Alemanha, então a gente está falando de Berlim, Potsdam, Hamburgo e Iserlohn. Cada um vai ter uma característica específica, um foco específico em programas, áreas, né, assim, mais detalhado. E a gente também tem um campus em Dubai. Dubai fica para um outro podcast, tá, gente? Já estou me convidando para outro podcast aqui, porque a gente vai falar de Alemanha, mas a gente acaba tendo esse outro irmãozinho ali em Dubai. E é uma instituição que completou 25 anos em junho, então a gente está muito feliz com esse marco. São 25 anos lidando com alunos internacionais. E pra gente isso é motivo de muito orgulho, porque a gente está trilhando um caminho que venham mais 25, 50 e por aí vai, né? Então, é isso. Uma coisa que você falou que eu acho que a gente tem que sempre bater na tecla, e tanto da Gizma quanto da UI, é a questão do curso em inglês. Desmistificar isso, né? Porque às vezes quando a pessoa vê a informação, intercâmbio na Alemanha, ela fica, meu Deus, mas eu não falo alemão, eu nunca vou conseguir fazer isso. Então, eu acho que é isso que a gente tem que sempre reafirmar e mostrar que é possível fazer o curso inteiramente em inglês, né? A gente tem um episódio recente com o pessoal do IELTS e eles estavam falando sobre a crescente em outros destinos, principalmente na Europa, que não falam inglês, mas que as universidades entendem a importância do estudante internacional estar naquele campus, estar, né, naquela comunidade e estudando inglês. Então, eu acho que esse é um dos principais pontos. Então, se você viu uma universidade, né, a UI, a Gizma, com os cursos lá, você vai ter a oportunidade de fazer ele em inglês, né, e todo as suas aulas, os seus professores, os seus colegas, não só da Alemanha, mas de vários lugares do mundo, né? Então, eu acho que a gente não entrou na parte de benefícios, mas esse é um ponto para destacar. E aí eu queria que você falasse, você falou que tem vários cursos, mas que você destacasse alguns que você acha que são ali os carros-chefes da UI. Gente, eu gosto de todos. Então, eu tem alguns que a gente percebe que tem uma procura maior, né? E normalmente são os programas voltados para a área de business, de tecnologia, programas voltados para a área de marketing. Então, a gente consegue cobrir essas áreas, mas a gente também tem algumas coisas que são diferentes. E eu falo isso porque às vezes você está procurando uma coisa diferente também, né? Então, por exemplo, a gente tem game design, a gente tem programas de psicologia comportamental, UX, UI, né? É um portfólio bem robusto. As áreas mais tradicionais, como eu falei, de negócios acabam se destacando, né? Mas é aquilo, são 77 programas, então tem muita coisa legal para oferecer. Tem coisa que o estudante ainda nem sabe que ele quer, mas não tem. Nem sabe o que ele quer, e eu fico aqui assim, vai naquele, porque eu tenho os meus preferidos, é claro, né? Depois de quase 3 anos lidando com a UI, com o portfólio da UI, eu já tenho aqueles que dominaram o meu coração, né? Mas que não necessariamente são o que a grande maioria quer. Então, assim, quer explorar um portfólio bem robusto, tô em dúvida, quero ver programas diferentes, etc., a gente consegue ali dar uma luz para esse estudante. E eu acho que é muito importante isso que você falou em questão de portfólio, eu acredito que da sua parte também, a função do consultor, né, do agente de intercâmbio, ajudar a entender, né, junto com o estudante, qual é a instituição que combina com o perfil dele, o programa que combina com o que ele quer, com as expectativas que ele quer, né, alinhar tudo isso. Porque, realmente, são tantas opções, não só nas instituições de vocês, mas no mundo inteiro. Então, é importante o consultor, ele ter em mente todos os benefícios do destino, e não só do país, né, mas da cidade, que vocês né, vão citar outros lugares. Então, essa é a função do consultor, realmente fazer esse match perfeito. E aí, falando de vocês, né, da Gizma, o que vocês têm de estrutura, né, como é o campus de vocês, ou os lugares que vocês têm, e também em relação aos cursos. Antes, né, da gente entrar nesse assunto, se tu me permite, só encerrando ali o que a gente estava falando do papel do consultor, que eu acho que é bem legal a gente falar, porque eu sei que eles assistem também o podcast da Belta, é que essa é uma das nossas funções, né, Dai? Muitas vezes o consultor tem muitas instituições. Se a Dai tem 77 programas, né, imagina quantos programas eles já ouviram falar de N instituições, de destinos diferentes. Então, eu acho que
eles entenderem que esse é o nosso papel também. Então, às vezes, chegar e falar assim, Pri, eu tenho um perfil que é uma mulher de 40 anos, que ela é formada em business aqui no Brasil, ela está buscando uma mudança de carreira, o que tu tens para oferecer, né? Isso faz parte do nosso trabalho e a gente está sempre disponível para isso, né, Dai? Exato. E a gente, até inclusive, ama fazer. Né, com os estudantes. Então, a agência tem um cliente ali que ele ainda está em dúvida, ele pode fazer uma reunião, né, o agente junto com vocês para debater ali, conhecer. A gente ama fazer isso, porque volta, né, naquela história de ajudar a realizar os sonhos, porque às vezes a pessoa está meio confusa, perdida com tantas opções, né? Então, acho que facilita. Mas sobre a Gizma, então, vamos lá. Também somos uma instituição privada alemã, com programas de bacharelados e mestrados. A gente tem muitos programas na área de negócios, mas acho que o grande diferencial da Gizma é que todos os nossos programas têm um viés de tecnologia. Então, mas eu quero fazer finanças, porque eu não quero fazer tecnologia. Mas hoje em dia, né, em qualquer área que a gente for trabalhar, a gente precisa ter algum conhecimento de tecnologia. Então, se o nosso estudante for fazer finanças, logística, RH, o que quer que seja, ele vai ter uma grade curricular voltada para a tecnologia. Então, como a tecnologia te ajuda com a logística da tua empresa? Como a tecnologia te ajuda com o sistema de RH, com a maneira que você vai administrar o RH da sua empresa, sabe? Eu acho que é um dos grandes diferenciais. A gente tem programas de mestrado também nessas áreas de negócios, de tecnologia. O principal programa hoje, que é muito buscado, é um mestrado em Data Science. Inclusive, de pessoas assim que nem são dessa área e estão buscando, sabe? Uma mudança de carreira. A gente tem campus em Potsdam e Berlim. O campus de Potsdam é lindíssimo. Eu sou suspeita para falar, né? Ele é lindíssimo mesmo. É um campus super diferente. E a ideia é justamente despertar no estudante o desejo de aprender, né? Estando num lugar que te estimula. Então, eu acho que é o principal diferencial, assim. E uma estrutura completa, né? Completa, sim. Ele não vai encontrar em muitos lugares, né? Mas vai encontrar nessas instituições. E todos os programas em inglês também, como a gente já falou. E até voltando para um dos pontos quando a gente estava falando ali, né? Eu tô fugindo um pouquinho do script Tudo da bem. VTE, gente. Mas é que eu vou lembrando das coisas. E só para, né, reforçar que, além da instituição ter os programas em inglês, a maioria da população, principalmente em Berlim, é bilíngue. Né? Então, é claro que se o estudante deseja emigrar, depois morar, ficar definitivamente, o alemão é essencial, né? Mas para esse primeiro momento que ele está ali estudando, morando, o inglês para ele vai ser suficiente. E ele consegue se virar muito bem. E nesse período ele pode ir desenvolvendo o alemão também, né? Na convivência, estudando, enfim. Sim. E você trouxe um ponto que eu achei legal, que é a diferença, né, da graduação e do mestrado, né? A diferença de graus ali desse higher education. Sim. Porque quando a gente fala de higher education, a gente tá colocando tudo no mesmo barco, né? Então, aí, isso eu já queria linkar com o perfil do estudante, né? Tá. O que vocês entendem do perfil do estudante que vai para uma graduação na Alemanha, ou um perfil que vai para um mestrado? Como que vocês acham que é esse perfil do brasileiro que está procurando esse curso e o destino? Quer começar? Quem vai? Quem dá mais? Quem dá mais? E agora? Tu não determinou? Vai, Dai, começa. O perfil, ele é um perfil vasto, né? Porque eu sei que a gente vai entrar na questão dos benefícios e tudo mais, mas o simples fato de não precisar de visto já aumenta ali o limite de idade. Então, você tem desde pessoas recém-graduadas no ensino médio até pessoas mais velhas querendo fazer uma mudança de carreira. Eu vejo que o que acaba... Não somente a questão da idade, né, que vai ali definir se já está no nível de um mestrado ou se ainda precisa ser a graduação, que é o primeiro nível, né, no ensino superior. Uma outra coisa que eu percebo é que muita gente busca o destino, vê a possibilidade do higher education como uma manutenção e sequência naquele destino, que também é importante. Então, às vezes, está muito mais atrelado com as possibilidades que a Alemanha oferece do que necessariamente com um curso em específico, sabe? E aí, esse aluno acaba, né, esse estudante, ele acaba se deparando com boas opções, né, tanto na UI quanto na Gizma, e aí ele faz essa escolha. Mas a Alemanha, ela costuma ser um chamariz
E aí, dentro da Alemanha, a gente se destaca como instituição. E eu acho que é legal a gente reforçar que eu sou de Blumenau, Santa Catarina, então eu sempre falo, ali é o Vale do Itajaí, colonizados por alemães. Eu acho que ali, desde pequenininhas, as crianças estão aprendendo alemão. Então, eu tenho muitas amigas que foram para a Alemanha bem novinhas ou que estão morando lá, mas é raro. Eu acho que o perfil do estudante que a gente atende é difícil ser um estudante que chega falando assim, cara, o meu sonho é estudar na Alemanha, eu sempre pensei nisso, eu sei tudo sobre o destino. Geralmente, eles têm um outro desejo que por diversas razões talvez não seja possível ou mudou os planos no meio do caminho. E a gente fala para ele assim, olha, existe um país onde é possível você estudar, trabalhar, levar a sua família. E aí eu já estou entrando nos benefícios. Spoiler, gente. Né? Mas, enfim, a gente começa a falar, olha, tudo isso é possível nesse destino e você pode fazer uma graduação ou um mestrado e aí sim, né, o bacharelado acaba atraindo mais o pessoal mais jovem, mas eu vejo, por exemplo, nos mestrados da Gizmo, e que eu acho muito legal, estudantes de mais de 45 anos que já têm uma carreira estabelecida no Brasil e estão mudando de área completamente, seguindo os seus caminhos, já criaram os filhos, sabe? Já está tudo certo, cumpriram a sua missão, agora eu vou cuidar de mim. E tem um planejamento bem bacana, assim, né? E a Alemanha está de portas abertas, né? Então, se a gente fala de perfil, né, Dai? Realmente é um perfil muito vasto. Muito amplo. E é por isso que eu acho o intercâmbio tão fascinante. Você deu um exemplo, né? Que eu acho que é a base do intercâmbio hoje. Porque antes a gente falava intercâmbio, pensava no high school. Isso. E hoje tem tantas outras possibilidades, né? Não tem limite de idade, não tem limite de você querer mudar de carreira, querer tentar uma coisa nova. E até o que a gente falou de cursos diferentes. Às vezes é uma carreira que você nem pensava aqui no Brasil. Mas aí você vê um curso que vai agregar e que vai ser uma novidade. Você vai voltar e se destacar ou você vai querer continuar e criar uma carreira lá fora. Então, são muitas coisas. Então, já que a gente tá falando tanto do destino, e a Dai já visitou, já tem muita experiência, vai ser minha guia turística quando eu for para a Alemanha. Eu queria que você falasse um pouco sobre o destino, porque acho que é até conectado com o que a Pri falou. Às vezes não é o primeiro destino que a pessoa tem em mente, mas muito por falta de conhecimento, por falta de, acho que até de consumo, né? Porque a gente consome tanta coisa dos Estados Unidos, né? Tanta coisa, assim, desses destinos que já são os preferidos. Então, a gente não tem tanto contato. Então, é bom desmistificar algumas coisas também. Antes de entrar no detalhe do destino, eu vou reforçar isso que a Pri falou sobre a questão de fazer o seu processo com uma agência, justamente porque esse consultor que vai estar ali ajudando nas etapas, essa agência associada à Belta, essa agência que tem uma reputação, né, já tem um embasamento, ela também vai conseguir guiar o aluno no destino, né? Então, chega com várias opções e aí a função desse consultor, dessa agência, é ajudar a trilhar esse caminho. Então, só para reforçar que a importância de fazer sempre bem assistido, né? Identificar que é o perfil dele combina, né? Porque às vezes nem ele sabe. Se ele não conhece o destino, como ele vai saber que ele combina com esse destino? Né? E eu vejo muitas vezes acontecendo isso, né? Os consultores trazendo as opções ali e na hora que você vai fazer o checklist, a Alemanha se sobressai. Mas aí, de novo, com o apoio de alguém que tem esse conhecimento, que é uma agência, que é um consultor, né? E aí, esse consultor conta com o nosso apoio do outro lado para trazer esses detalhes do destino, para trazer essas outras informações, que às vezes é muita coisa para guardar no HD. E falando sobre o destino, né? Eu estive lá em novembro, queria estar lá agora, inclusive, porque lá o Kinder custa €1, então eu queria estar lá comendo um Kinder a €1. E eu pude conhecer 2 campos da UI, que é o de Berlim e o de Potsdam. E eu tive uma experiência, porque assim, quando a gente lida com o programa, que a gente está aqui falando sobre a instituição, etc., a gente tem uma expectativa de como vai ser, né, lá. E aí, poder ter vivenciado isso, chegar e fazer a rotina, por exemplo, de um aluno, né? A estação de metrô fica a 7 minutos andando. Hoje, assim, você sai na estação, você vai reto para frente, você entra à sua esquerda, você tá a Dessauer, que é onde a gente tá, que é onde a UI tá, por exemplo. E
eu fiquei muito surpresa como as coisas funcionam de forma organizada, tá? É tão organizado que uma hora eu tava andando na rua do lado da ciclovia, que eu não percebi, tá? E aí eu tomei uma leve buzinadinha, assim, aí a pessoa falou assim, você pode ir pro outro lado? Eu falei, ok, ó, eu andando do lado errado, sabe? As coisas funcionam muito bem, eu me senti muito bem recebida, não tive dificuldade com o idioma, mesmo sabendo um pouquinho do alemão, não precisei usar isso, então para mim foi ótimo, eu fiz tudo em inglês, né? Então eu consegui fazer as minhas compras em inglês, estourar o meu cartão em inglês, eu consegui fazer tudo isso. Em alemão e português também. Perfeito. E dentro de um ambiente com o qual eu me senti muito segura. Como a gente está falando aqui entre mulheres, né? É uma outra coisa agora direcionada para as futuras estudantes. É legal você ir para um destino que você também se sente segura sozinha. E eu estava sozinha, né? Encontrei outras pessoas lá, mas fiz tudo sozinha. Fui sozinha, cheguei lá sozinha, etc. Então, eu pude experimentar essa sensação de segurança, de você andar com o seu celular ali sem receio algum. Fora que a estrutura, né, que eu me deparei, porque a gente vê as fotos, né? A gente vê as fotos, a gente vê os vídeos e a gente fala, meu Deus, é lindo, é perfeito, olha esse estúdio, olha isso, olha aquilo. Mas quando você chega e você vê, você fala, gente, existe, sabe? Realmente não existe. É IA. Não é IA, né? E por mais que a gente saiba, a gente está trabalhando com instituições idôneas, isso não ia acontecer, não ia ser IA a foto. É legal você ter aquela sensação de realmente... É palpável, né? É palpável. O quebra-cabeça, ele se encaixa perfeitamente, sabe? E a estrutura do campus muito completa, me senti muito bem recebida pelo time no campus. Eles não sabiam que eu era da UI quando eu cheguei, que era uma coisa que também que eu queria ter essa experiência depois que eles ficaram sabendo. Então foi algo muito gostoso, assim, foi uma vivência muito legal e vale muito a pena. Se eu posso dar uma dica aqui, que eu acho que eu posso, a gente tem um intake agora em setembro, em outubro, então se você tá vendo, né, eu não sei mais ou menos quando que vai ao ar, mas dependendo de quando for ao ar, vocês podem pensar nesses intakes agora de setembro e outubro, vai estar um pouquinho mais frio, então eu cheguei num friozinho ali, e março é um intake gostoso para você chegar, que você tá chegando no início do verão, quase no início do verão. Então você tem duas experiências diferentes, você tem experiência de Berlim Natalina Christmas Markets, em setembro, outubro, né? Que aí eu fui em novembro, já peguei isso. E a experiência de Europa iniciando no verão, ali em março. Então, pensem nisso também, tá? É um país fascinante, né? Eu não fui para Berlim e Potsdam, eu visitei Colônia, que é bem distante, mas essa sensação que a Dai teve de que tudo funciona como tem que funcionar é bem verdade. E aí é legal a gente falar sobre isso, porque uma das coisas que os estudantes também falam, além do alemão, mas é um país frio, as pessoas são grosseiras. Gente, não é verdade, isso é um mito. Esses dias até me falaram assim, eu acho que é uma história que foi contada tantas vezes que as pessoas acabaram acreditando. Eu e meu marido, a gente estava meio perdidos, assim, no metrô, no trem, não sei, com o celular e visivelmente perdidos, né? E um senhor, assim, de 60, 70 anos chegou falando inglês com a gente para nos ajudar, porque ele percebeu que a gente estava perdidos, assim. Então, eles são realmente muito receptivos. É fascinante estar num país onde a história aconteceu, né? Eu acho que isso é a parte mais legal, porque o intercâmbio, ele é muito sala de aula, mas ele é muito também o que a gente vive fora da sala de aula, né? A experiência. Então, estar no lugar onde a história aconteceu e há um voo de distância onde a história também aconteceu, que é uma parte legal, né? Eu acho que é fascinante. É muito, muito legal. E é muito acessível, né? Os voos são muito baratos para ir para os outros lugares. Então, o estudante lá, final de semana, quero passar o final de semana na Suíça, vai de trem. Quero pegar um voo e ir para a Inglaterra, 30 euros, né? Então, realmente é fascinante, assim. Quero uma praia, Ibiza. Olha! Quero gastar um pouco, vou para Dubai. Exato, quero gastar um pouco. Não, já tá um pouquinho. Mas dá. Dá, né? Dá mais fácil ainda. Mas sem Exato. E complementando isso que você falou, desses estereótipos, digamos assim,
normalmente vem de uma pessoa que não foi, Exato. ouviu de alguém e reproduziu. Porque É. eu fiz intercâmbio recentemente pro Reino Unido e minha vida inteira eu escutei que o inglês era frio, que o inglês ia me ao tratar contrário, mal. eles são super queridos, né? E de pessoas que não foram. É. E quando eu cheguei lá, eu fui super bem acolhida. E eu vejo isso de outros destinos também, né? A gente tem esse preconceito, né, da Europa como um todo, né? Eu acho que a gente pensa que os países são mais frios, as pessoas Sim. são mais frias, mas são Isso, jeitos rudes. diferentes, né? São culturas diferentes. Exato. E aí eu queria que você falasse, você já deu alguns spoilers. Eu sou a mulher dos spoilers. Mas eu vocês queria viram, que né? você falasse um pouco sobre esses benefícios que, né, tanto as instituições, mas também o governo Sim. oferece para os estudantes, principalmente de higher education, que escolhem a Alemanha como destino de intercâmbio. Eu acho que é legal a gente falar primeiro por quê que tem esses benefícios, né? Porque, afinal de contas, a Alemanha está de portas abertas e outros destinos talvez não, né? A Alemanha tem a pirâmide populacional invertida e isso a Dai deve ter visto em Berlim. Eu vi muito em Colônia, assim. São muitos idosos e eles se viram super bem sozinhos, mas eles estão sozinhos na rua, indo no mercado com seus andadores, aí eles penduram as sacolinhas, entram no trem, no metrô, sentam. Então, a pirâmide populacional está invertida. Eles necessitam de mão de obra especializada, que é você, que quer fazer o seu ensino superior. É verdade. Eles precisam, eles não conseguem suprir a demanda. Berlim, Potsdam, são lugares, né, que tem as maiores empresas de tecnologia. E aí, quando a gente fala isso, parece, então só tem vaga para pessoal de tecnologia. Não, todas as empresas precisam de mão de obra em todas as áreas, né? E são diversas áreas, não tem uma área específica que tenha muita demanda. Tem demanda para todas as áreas, né, Dai? Eu acho que isso eu acho que é o principal ponto, assim. Então, é o momento da Alemanha. Geralmente, tu sabes muito bem, né, Desirê, esses movimentos, né, de países acabam acontecendo de tempos em tempos, então a gente não sabe até quando as portas vão estar abertas, mas por enquanto está. Aproveite a oportunidade. Aproveitem a oportunidade, porque realmente é muito bom, assim, né? Então, o estudante internacional, ele pode trabalhar 20 horas na semana, ele pode levar o seu cônjuge, a sua família, o cônjuge pode trabalhar full time, os filhos, a partir de 6 anos, têm direito à escola. Tem o Post-Study Work Visa, que é um visto, né, para a gente explicar. Depois dos estudos, o estudante fica só trabalhando 40 horas na semana, né? 40 horas seria o dia inteiro. Então, são muitos benefícios, né? Eu acho que é aproveitar realmente o momento, né? É a maior economia da Europa, um dos maiores salários mínimos. E como a gente fala desse perfil de estudante que já tem um bom nível de inglês, que vai fazer um bacharelado, um mestrado, ninguém ganha o salário mínimo, né? Ele já chega, ele não chega como um generalista, por exemplo, o entry level que a gente chama, né? Aquele emprego de entrada. Ele já, quem vai para o mestrado já vai com uma bagagem profissional acadêmica um pouco mais alta e aí pode ter outras opções ali de cargos, de funções, então ele acaba abrindo um pouco mais o leque, né? E só para adicionar uma coisa que eu acho que é legal trazer também, o Instituto de Economia Alemã, ele divulgou que a Alemanha precisa de pelo menos 400 mil novos alunos, por exemplo, né? A gente está falando de alunos porque é o caminho mais fácil de você seguir no destino. Então, ele precisa dessas 400 mil novas pessoas por ano para se manter como a maior economia da Europa. Então, não é só a gente falando, você tem que ir, ou qualquer coisa do tipo, ou falando que é ótimo. Não, é o governo falando, gente, a gente precisa, tá aqui o dado, né? A gente precisa desse contingente internacional, né? Então, é um momento. É um momento de expandir esses horizontes. Tem um dado que fala assim, a cada 5 minutos no mundo, depois eu até posso te mandar essa pesquisa, se vocês quiserem usar a imagem depois como referência, porque é real. A cada 5 minutos nascem 1.000 bebês no mundo. E aí esse mapa mostra onde estão esses bebês. E aí Alemanha, Irlanda, Reino Unido, né, é menos de 1. Então, isso explica por que eles precisam, né? É uma necessidade atual, urgente, né? E por isso que os estudantes com família, inclusive, são muito bem-vindos e bem recebidos, né? E aí, o que acontece? Geralmente, quando esse estudante está ali no Post-Study Work Visa, nessa extensão, né? Terminou os estudos, fiz um mestrado ou um bacharelado, estou trabalhando, dificilmente o empregador deixa essa pessoa voltar para o país. Dificilmente.
né? Porque ele já está ali, está bem capacitado, está exercendo a sua função, ninguém quer perder, né? Sim. E um ponto que você trouxe, Dai, é a questão do visto, né? Ele pode tirar o visto lá, né? Ele não precisa ir com o visto daqui. Então, acho que isso é muito bom, né? Eu acho que antecipa muita coisa, gasta menos, né? Menos dor de cabeça. É uma dor de cabeça a menos, porque a gente... No mercado como um todo, né? De intercâmbio, de educação internacional... O comum é, esse aluno faz o processo, recebe a aceitação ali da instituição e aí ele tem que aplicar para o visto. E até ter o resultado ali da entrevista, ele não sabe se ele pode entrar no país. Então, às vezes, o aluno está com a carta e o país vira e fala, não. Fala, não vai, não tá tendo hoje, sabe? E isso gera uma frustração no estudante. E eu acho legal que a Alemanha, ela faz de uma forma onde que isso não é um problema, não é uma questão. E aí, não é uma questão só para 3 países daqui, da América Latina e da América Central, tá? Eu gosto de falar isso porque a gente precisa valorizar isso, gente. Exato. Somente Brasil, Honduras e El Salvador que não precisam de visto para entrar na Alemanha. Então, a gente precisa valorizar o fato desse país estar aberto para a gente. Por quê? Porque o brasileiro tem um perfil de workaholic, hardworking, etc, etc. Então, esse aluno que sai daqui, que faz um processo para uma das instituições, ele... Passando no processo, ele tem exclusivamente, né, vai fazer a malinha dele ali, se organizar, né, sem precisar fazer um processo de visto daqui. Ele faz a mudança de status, porque tem um detalhezinho que visto é para entrar no país. Né? O status é o que você muda já estando dentro do país. A gente fala mudança de visto no geral, assim, para ficar mais fácil o entendimento. Mas esse aluno, ele faz uma mudança de status no destino. E aí, essa mudança de status, o que a Alemanha vai pedir? Porque aí, eles são bem organizados com relação a isso. Vai pedir uma comprovação financeira. E essa comprovação financeira, ela é muito menor do que outros destinos, mesmo a gente falando em euro. Eles vão pedir hoje, né, 11.904 euros, ok? Pode ser que isso mude? Pode ser que mude. Geralmente tem um leve aumento, mas é pouquinha coisa que eles aumentam. E o aluno vai precisar, quando estiver na Alemanha, fazer o processo da mudança de status, mostrar essa comprovação financeira. Normalmente ele já está organizado daqui do Brasil, né? Já conversou com a agência dele sobre isso, com o consultor dele. E o legal é que aí ambas as instituições têm um serviço de despachante no campus. Isso. Então, o aluno, para fazer a mudança de status de visto, ele não vai precisar pagar por esse serviço de despachante, porque é gratuito. É uma mãe, tá? Que as 2 instituições são 2 mães, basicamente. E ele tem o apoio desse time para fazer esse processo, e ele só precisa aparecer no dia da entrevista. Perfeito. E é legal que até assim, né, esse despachante que a Gizma tem, que a UI tem, que ajuda, né, no processo de visto, hoje eu estava conversando até com o time, porque existe a ansiedade do aluno, e a gente entende isso. Por mais que a gente fale assim, não precisa, tem alguns que querem iniciar e startar o processo antes, com medo de que lá na frente seja negado, né? Então, existe a possibilidade de fazer antes, mas até quero perguntar a tua opinião, assim, né? Minha experiência, 0 possibilidade de visto negado. 0. Porque justamente é tão organizado, é tão certinho que a gente tem essa impressão, né? De que, o visto feito na hora, visto feito antecipado me dá garantia. E, às vezes, muito pelo contrário, é um processo mais burocrático, Sim. mais caro e mais fácil de dar uma negativa. Né? O visto feito lá, mudança de status, dificilmente dá errado, porque eles vão te pedir essas cartas da escola que o aluno só vai viajar se tem. Já vai estar estudando. Exato. Nunca tive um aluno negado. Viu? Mesmo porque não vai... A negativa, ela existe no momento de tirar o visto e não no momento de mudar o status. Né? Então, esse aluno mudando lá o status...
Se teve alguma coisa na Eles documentação vão pedir que outro talvez documento. não está muito clara, eles vão fazer isso. Você pode voltar daqui de uma semana com esse documento Isso. novo? Isso. Porque Não tem mostra o deportação. interesse do Claro. aluno em estar ali legalmente. É um aluno genuíno, Exatamente. E aí, um dos pontos que você trouxe, vários a gente, né, do meu roteiro aqui, a gente já foi falando Uhum. sobre empregabilidade, a parte de áreas, né, em destaque. Mas uma parte que você trouxe sobre a comprovação financeira, eu acho muito legal a gente destacar, porque às vezes pode parecer uma barreira para o estudante, mas é uma coisa extremamente necessária para a necessário. segurança do Exato. próprio estudante Exato. durante esse período. isso. Porque a gente fala que ele pode trabalhar, É. né, que ele vai ter essa possibilidade, mas ele precisa, né, na vida a gente Claro. precisa ter Exato. Isso. uma segurança ali, né? Exato. E aí a gente vê isso, você citou as mudanças de outros governos, Isso. o quanto o mundo está se adaptando a isso É. e querendo que as pessoas estejam seguras para realizar. Então é muito importante a gente falar isso e é uma das etapas principais pro intercâmbio, né? O planejamento financeiro. Imagina se você vai com uma família, né? Se você Exato. vai com a ideia de permanecer no país, você precisa fazer tudo certinho. Nada mais é do que uma segurança para o aluno, né? A ideia do governo é essa, é manter o aluno lá durante esse tempo com o dinheiro suficiente para pagar o aluguel, a alimentação, o transporte, tudo que ele precisa, né? Não é um E dinheiro aí- que você vai transferir para o Não. governo. Você vai utilizar, né? Quando você transfere, né? Mas você vai Isso, recebendo isso. mês a mês para você É. poder utilizar nesse Que, período, na verdade, né? nos outros você não vai países perder. também tem a comprovação financeira, alguns até mais altas, e também é pela segurança do aluno, Sim. né? Você vai utilizar. O que eu quis dizer é que você não vai Isso. perder esse Claro, dinheiro, né? Claro, Sim. claro. E para finalizar, a parte boa, né? Porque a Dai falou um pouco sobre o quanto o Brasil é valorizado pela Alemanha nessa questão do visto, mas eu vejo que as instituições também valorizam o brasileiro em sala de aula, o brasileiro no mercado de trabalho. E nisso vem algumas bolsas, alguns descontos. Vocês oferecem alguma coisa, né? Esse suporte também pro estudante internacional? Como que funciona na Gizma primeiro? A Gizma oferece, sim, bolsas para brasileiros, né? O brasileiro é muito bem visto, é um aluno que realmente se destaca no mercado de trabalho, né? A gente não tem um tempo ruim, a gente corre atrás, a gente faz acontecer. O brasileiro casa, miscigena, né? Então, é um destino realmente muito valorizado. A gente tem diversas opções que aí variam de acordo com a maneira que o estudante vai escolher o pagamento. Alguns cursos, alguns mestrados oferecem uma bolsa adicional. Aí tem a bolsa que é Women in Tech, que é voltada para mulheres, também para mestrados. Então, vai depender do caso do aluno, mas todos têm direito à bolsa. Sendo brasileiro, já nasceu com direito à bolsa, sabe? E na sim. UI? Mesma coisa, inclusive as bolsas para brasileiros costumam ser até mais interessantes do que para outras nacionalidades, tá, gente? Então valorizem. E a gente consegue ali oferecer essas bolsas. Também dependendo da forma de pagamento desse aluno, dependendo, por exemplo, de notas do ensino médio, a gente consegue ali dar uma fotografia um pouquinho, né, completa ali de quais são as opções dele, e aí o aluno, ele vê aquilo que faz mais sentido, né? Falar, não, eu consigo uma bolsa melhor se eu pagar à vista, eu tenho a grana para pagar à vista, então eu vou pagar à vista. Não, eu gostaria de parcelar, que inclusive é uma possibilidade, tá? Isso. Dá para parcelar. Selo de aprovação. Dá para parcelar o curso na Alemanha, inclusive. E começar pagando depois que iniciou os estudos. Não, e uma Exato. coisa, às vezes mais barato do que instituições no Brasil. Eu Exato. sempre falo, Desirê, às vezes a gente tá falando, né, e a pessoa sonha, só que não vai atrás, não pesquisa e acha assim, é impossível pra mim, não, nunca vou conseguir. Gente, corre atrás, porque assim, é mais acessível do que vocês imaginam. Eu uso uma frase que eu já usei essa semana também no webinar que a gente gravou, que é... Achei que era num podcast concorrente. Não foi. Que a gente tem aquela frase do quem converte não se diverte, que é uma máxima que quando você vai viajar você não pode converter. Para a Alemanha eu falo, gente, converte que vai fazer muito mais sentido, porque o destino ele é mais em conta, né? O poder de compra quando você está lá é maior, que é um outro lado que o aluno também precisa ver. Comprovação financeira é menor e o investimento também é mais baixo, né? E isso é legal de ver, porque até o investimento inicial, ele já é um investimento menor e o aluno tem outras possibilidades chegando no destino,
né? Então, por exemplo, se ele parcela e ele começa a trabalhar, que ele só pode trabalhar depois que mudar o visto, tá bom? Começou a trabalhar, ele normalmente consegue arcar com o custo da parcela com o salário que ele está ganhando, sabe? Então, assim, tem um equilíbrio muito bom. Então, gente, por favor, para a Alemanha, quem converte se diverte muito. E até fazendo um gancho aqui com a questão do trabalho, né, Dai? Eu acho que é um ponto que a gente não tocou, mas assim, as taxas de empregabilidade para ambas as instituições são altíssimas. Então, assim, mais de 90% dos alunos empregados após um ano do término dos estudos, ou 80%, varia, né? Os números, eu não quero ficar aqui falando porque são 2 instituições, mas assim, são números altos de alunos empregados durante o curso, né? E ambas as instituições, isso eu acho que é uma coisa da GUS, né? Que é o grupo da qual a gente faz parte, é o suporte ao aluno. A gente dá todo o suporte. Eu sempre digo, ninguém vai pegar na sua mão e dizer, toma, Daiane, tá aqui o emprego dos seus sonhos. Não. Queria. Mas a gente vai ensinar a Daiane a fazer o currículo dela, a construir o perfil de LinkedIn, fazer mockup de entrevista, como que eu me visto para uma entrevista. Meu sonho é trabalhar na SAP, o que eu preciso fazer, qual é o primeiro passo, o que falta para eu me formar, para eu me capacitar nessa área. Então, tem mentoria de carreiras, tem todas as ferramentas que os alunos precisam para se destacar no mercado de trabalho. E isso se reflete realmente nos números que a gente tem, né? Quem sabe aproveitar essas oportunidades, com certeza vai se destacar. E porque isso reflete também na credibilidade da qualidade dessas instituições. Exato. Então, se elas têm esses estudantes se formando e conseguindo colocações ótimas, vai mostrar a qualidade dos professores, do ensino, de toda essa estrutura que vocês falaram. Gente, passou muito rápido. Já nosso bate-papo. Não quero. Mas eu quero agradecer muito vocês. Imagina. A gente pode fazer um outro episódio sobre outro destino, sobre, né, Dubai e outras novidades a gente vai por ter aí novidades, também. Aguardem. Eu não estou... parei. Eu sou a senhora spoiler. Não posso. Mas eu quero muito agradecer vocês e deixar um espaço final, né, para vocês colocarem em redes sociais, informações sobre vocês e ficar à vontade aí para deixar mais alguma dica final para os estudantes. Vamos começar com, deixa eu ver, com a Dai. Ai, meu Deus. Nessa parte eu sempre fico... Eu tenho muita coisa para falar. Mas eu quero falar para vocês que não somente é importante a gente pensar em estudar lá fora, pensar em conhecer, mas fazer isso com o suporte de uma agência, fazer isso com um consultor, para você ter toda esse apoio necessário, né? Contando sempre com a gente aqui também, porque esse consultor vai estar com a gente do outro lado, né? Também apoiando e estando próxima desse aluno. E uma outra coisa que eu também acho que é bem importante mesmo abram os horizontes de vocês, gente. Abram os horizontes. Eu sei que a América do Norte é legal, eu adoro a Disney, mas abram os horizontes para as opções que existem lá fora e opções como a Alemanha que quer ter um brasileiro. Acho que isso é mais importante. A gente tem que ir onde a gente é querido, né? Então, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho fora da caixinha e conte com a gente. Eu acho que é isso. E se vocês quiserem saber mais coisas, tem o meu Instagram, que é Daiane from GUS, porque é Global University Systems. Vocês podem seguir também, tá? E o ui.germany, que é o da instituição. Mas não somente o Instagram. Olhem no LinkedIn também. Dá para me achar como Daiane de Lima ou UI, que ali vocês vão ver que o processo é um outro nível, porque a gente sabe, Instagram a gente posta foto bonita, etc, uma notícia ou outra, mas no LinkedIn é que tudo acontece, pelo menos para a UI a gente está muito, muito presente no LinkedIn. Então, é isso, fica o convite para vocês seguirem e abrirem os horizontes de vocês. Obrigada, Dai. E você, Pri? Primeiro, muito obrigada, né? Passou voando mesmo. A gente adorou, né, Dai, tá aqui. Muito obrigada. E, assim, eu acho que eu quero deixar 2 mensagens. Primeiro, para os nossos estudantes, pegando esse gancho da Dai, né, de abrir os horizontes. Eu acho que é importante
vocês acreditarem que é possível, né? Eu sou mãe e eu gosto de falar isso porque sempre que eu tô fazendo um atendimento com estudante, geralmente os pais estão junto e eu me preocupo com aquele estudante. Eu não faço, vou te convencer a ir pra Gizma porque eu preciso do estudante. Não, eu quero entender qual é o melhor caminho, né? E a gente tem isso muito claro, assim. Muitas vezes a gente vê que o perfil não é para minha instituição, a gente direciona para onde a gente sabe que esse aluno vai se dar bem, que o nosso objetivo é esse. Então, entendam que é possível, é muito mais possível, às vezes, do que fazer no Brasil. E realmente é o momento da Alemanha, né? Está de portas abertas, o brasileiro é muito valorizado. Fiquem de olho nos nossos Instagrams, o meu é parecido com o da Dai, é Priscila sem o Tuchinski, só Priscila é C from Gus também. A gente geralmente posta ali os eventos que a gente está fazendo, tem feiras pelo Brasil inteiro que a gente está participando. Agora, final de ano, tem mais um monte, né, Dai? Então, fiquem de olho. Esses momentos são legais também para a gente ajudar vocês com as dúvidas, enfim. E para os nossos agentes, contem com a gente sempre que vocês precisarem, né? Estamos juntos, a gente é um time, uma família, né, Dai? Exato. Sempre que precisarem, a gente está disponível para ajudar. Eu sei que vocês têm milhares de coisas na cabeça, não tem pergunta boba. Eu já te perguntei, pode mandar pergunta de novo, a gente está aqui para isso e a gente gosta muito de participar dos atendimentos sempre. Obrigada. Perfeito, obrigada, meninas. Mas para você que tá aí em casa assistindo a gente, quer estudar na Alemanha, é só entrar no nosso site, www.belta.org.br. Lá você tem uma ferramenta de busca que você pode colocar o idioma, o programa ou o destino, no caso da Alemanha, e consegue encontrar quais agências trabalham com esse destino. Tenho certeza que você vai encontrar a agência perfeita para você. Te encontro no próximo episódio.